No cenário atual da aviação militar, o desenvolvimento de caças é um dos principais indicadores da força aérea de um país. Todos querem produzir mais e melhores aviões de combate. Mas afinal, quantos são considerados muitos? E o que define um caça como avançado? Neste vídeo, vamos analisar os 5 países com o maior número de caças em serviço no mundo e comparar o nível tecnológico de suas aeronaves com os modelos de 5ª e 6ª geração. Quinto lugar, Coreia do Sul. Muitos podem achar que a Força Aérea Sul-Coreana não tem grande relevância. De fato, se comparada com os Estados Unidos, Rússia ou China, a Coreia do Sul está em desvantagem. No entanto, quando comparada com outros países, ela se destaca. Atualmente, a Coreia do Sul possui cerca de 450 caças, incluindo modelos importados dos Estados Unidos, como os de 3ª geração avançada e os de 4ª geração. Além disso, o país desenvolveu seu próprio caça, chamado Caça-Águia, que segundo os sul-coreanos, é um caça de 4ª geração avançada, comparável aos modelos europeus. Entretanto, em comparação com os caças chineses mais modernos, o desempenho do caça sul-coreano ainda está um pouco atrás. E quando se trata de caças de 5ª e 6ª geração, a diferença se torna ainda maior. Nos últimos anos, a Coreia do Sul tem investido pesadamente no desenvolvimento de um caça de 5ª geração próprio, chamado KF-21 Boramai. Esse projeto é ambicioso e tem como objetivo reduzir a dependência do país em relação a fornecedores estrangeiros. O KF-21 ainda não pode ser considerado um caça totalmente de 5ª geração, pois carece de algumas características essenciais, como total capacidade furtiva. No entanto, os engenheiros sul-coreanos continuam aprimorando seus sistemas eletrônicos e motores, na esperança de torná-lo um rival digno dos modelos mais avançados do mundo. Além disso, a Coreia do Sul tem planos para aumentar sua produção anual de caças, garantindo que sua frota esteja sempre atualizada com as novas demandas do campo de batalha moderno. Esse esforço inclui parcerias com países vizinhos e a exportação de aeronaves para aliados estratégicos. Quarto lugar, Índia. A Força Aérea Indiana é frequentemente mencionada em rankings internacionais, e em alguns deles, já chegou a aparecer acima da China. Embora esses rankings nem sempre sejam confiáveis, isso mostra que a Índia tem um poder aéreo considerável. Atualmente, a Índia possui cerca de 600 caças, incluindo modelos comprados da Rússia e da França, além de seu próprio caça, que levou mais de 30 anos para ser desenvolvido. Apesar de muitas falhas e piadas internacionais sobre seu desempenho, ele ainda coloca a Índia entre os poucos países capazes de fabricar seus próprios caças. Porém, o caça indiano tem um desempenho limitado, estando mais próximo dos caças de 3ª geração avançada do que dos modelos de 5ª geração. Além disso, a produção tem sido lenta, com apenas algumas unidades entregues por ano. A Índia também enfrenta dificuldades na modernização de sua frota. Embora tenha vários caças em serviço, muitos deles já estão desatualizados e necessitam de substituição urgente. Para resolver esse problema, o governo indiano tem buscado novos contratos de aquisição de aeronaves avançadas, incluindo negociações para caças franceses e russos. Outro grande desafio para a Índia é a dependência de peças estrangeiras. Apesar de fabricar seus próprios caças, grande parte dos componentes ainda precisa ser importada, tornando a produção mais cara e demorada. Esse problema tem sido um dos principais obstáculos para a independência militar do país. Nos últimos anos, a Índia também anunciou planos para desenvolver um caça de 5ª geração totalmente nacional, mas o progresso tem sido lento, e especialistas duvidam que o projeto seja concluído nos próximos anos. Terceiro lugar, Rússia. Mesmo com os impactos recentes da guerra e a crescente perda de aeronaves, a Rússia ainda mantém uma posição dominante na aviação militar mundial. A Força Aérea Russa possui atualmente cerca de 1.500 caças em serviço, além de um número considerável de aeronaves armazenadas. Porém, muitos desses aviões são modelos antigos da era soviética e sofrem com manutenção inadequada devido a dificuldades econômicas. Apesar disso, a Rússia ainda conta com alguns dos caças mais avançados do mundo, incluindo modelos de 5ª geração com capacidade furtiva e aeronaves de 4ª geração avançada com excelente capacidade de combate aéreo. Além disso, a Rússia possui 4 fábricas de caças, o que lhe dá independência na produção. Embora a taxa de produção seja baixa no momento,
o país tem potencial para aumentar sua fabricação se necessário. Nos últimos anos, a Rússia tem tentado acelerar a modernização de sua frota, substituindo aeronaves mais antigas por modelos mais avançados. No entanto, as sanções internacionais e a guerra em andamento dificultam esse processo. Outro problema enfrentado pela Rússia é a falta de aviônicos e componentes eletrônicos modernos. Com restrições no comércio internacional, a indústria russa tem encontrado dificuldades para equipar seus caças com tecnologia de ponta. Mesmo assim, o país continua a investir no desenvolvimento de novos modelos de combate aéreo e já está testando protótipos para sua próxima geração de caças furtivos. Segundo lugar, China. A posição da China e da Rússia nos rankings militares é frequentemente debatida, mas no quesito caças, a China tem uma vantagem clara. Atualmente, a China possui cerca de 1.900 caças em serviço. Seus modelos mais avançados incluem aeronaves de quarta geração avançada e caças de quinta geração. Os caças chineses de quarta geração avançada possuem maior capacidade de carga, maior alcance e sistemas eletrônicos superiores aos modelos russos. Já os caças de quinta geração chineses, especialmente após melhorias nos motores, são considerados superiores ao principal modelo russo. Além disso, a China tem uma vantagem na produção. Suas fábricas produzem centenas de caças por ano, uma capacidade que nem os Estados Unidos conseguem igualar. Recentemente, a China também anunciou o desenvolvimento de um caça de sexta geração, embora pouco se saiba sobre sua produção e características. No entanto, se seguir a tendência dos caças de quinta geração chineses, sua produção em massa não será um problema. Nos bastidores, há rumores de que a China está desenvolvendo tecnologias disruptivas para suas aeronaves de próxima geração. Algumas dessas tecnologias incluem inteligência artificial para combate aéreo, sistemas de guerra eletrônica avançados e até mesmo armas de energia dirigida. Primeiro lugar, Estados Unidos. Nos rankings militares dos Estados Unidos, o país domina todas as posições no setor aéreo. Isso se deve ao seu sistema avançado de guerra aérea e ao enorme volume de aeronaves militares. Atualmente, os Estados Unidos possuem mais de 2.000 caças de diferentes gerações, cobrindo todos os tipos de missões. Mesmo os modelos americanos de terceira geração avançada possuem capacidades comparáveis a caças de quarta geração. Já seus caças de quinta geração são referência mundial e continuam em serviço em grande número. Os Estados Unidos também tentaram desenvolver um caça de quinta geração pesado, mas a produção foi interrompida após menos de 200 unidades. Hoje, o foco da produção está em um caça de quinta geração médio, que, embora tenha um desempenho ligeiramente inferior ao caça pesado, traz tecnologias mais modernas e custos menores. Essa é a comparação entre os 5 países com mais caças no mundo. Como se pode ver, a competição pelo domínio aéreo está cada vez mais intensa, e os avanços tecnológicos desempenham um papel essencial na disputa pela superioridade militar.